Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Hoje é domingo, em geral faço minhas meditações inquietas aos domingos, 9 horas da manhã, ao vivo. Dessa vez, no entanto, por incompatibilidade de agenda, resolvi gravar esse vídeo e deixar sua estreia exatamente para o domingo, às 9 horas da manhã, para bater um papo com vocês sobre um tema que tem me incomodado e me instigado, inquietado ultimamente. Não é um tema novo, um tema sobre o qual há muita gente se debruçando e conversando, pesquisando a respeito dele, mas um tema que, volta e meia, reaparece, às vezes com mais, às vezes com menos força. Eu estou me referindo à relação entre criação e evolução. Um tal criacionismo em contraposição às teorias científicas evolucionistas. Queria fazer algumas considerações a respeito disso. Essa semana conversei com um grande amigo, doutor Levi Bastos, sobre esse tema. Foi uma conversa bastante instigante, provocativa e eu diria que edificante também, inspiradora, sobretudo para mim. Aprendi muito ouvindo com o Levi a respeito desse tema. Havia ali muitas pessoas, muitos ex-alunos, alunas, conversamos sobre a temática. Queria pontuar algumas questões que me inquietam com relação a isso. Em primeiro lugar, a falsa polarização que há entre ciência de um lado e religião de outro lado. É importante que a gente compreenda que o saber humano ele é múltiplo. O saber humano adquire e assume, melhor dizendo, linguagens muito diversas entre si. O saber científico é uma gavetinha do saber humano. O saber científico, a despeito de toda a sua potência, de sua necessidade, é um saber que assume e olha para a realidade sob uma perspectiva muito específica. E claro, nos últimos séculos, décadas especialmente, precisamos aceitar e assumir o fato de que somos a sociedade que somos, com todas as suas qualidades, mas também, e infelizmente, com muitas limitações, com muitos defeitos e problemas, por conta exatamente do avanço científico tecnológico. Quem é que há 100, 150 anos atrás imaginaria, por exemplo, os avanços na área da farmácia, dos medicamentos, dos exames biológicos? Quem é que imaginaria avanços na área de genética, geneticismo, como nós conhecemos hoje, pesquisas sobre o genoma humano, viagens espaciais, a conquista da Lua, conhecimento sobre a origem do universo? Quem é que imaginaria o tipo de automóvel, dispositivos eletrônicos, tecnológicos, que tem a ver com a informática, com a internet, tecnologia da informação, enfim, em muitas, eu diria que em todas as áreas da vida humana, nós estamos cada vez melhores, conhecendo mais profundamente. E esse é o legado da ciência. Mas toda vez que a ciência se coloca e se arvora para si ser a única linguagem possível, e mais do que isso, o único saber aceitável, razoável, a ciência extrapola os seus limites. E a ciência desconsidera que a experiência humana, a epopeia humana sobre esse planeta, a epopeia e a vivência de todo e qualquer ser humano ao longo do tempo, desde aqueles que habitavam ainda dentro das cavernas, aqueles que precisavam todo dia caçar os seus animais, buscar alimentos, coletar frutas, legumes, enfim, pelos campos, mesmo antes de fazermos agricultura, de fazermos pecuária, enfim, desde os primórdios mais remotos, mais primitivos da nossa existência, até os dias de hoje. Nós sempre nos relacionamos com a realidade que está ao nosso redor, nos relacionamos com o nosso próprio eu, com as pessoas que nos circundam, com a natureza, nos relacionamos com a sociedade, com a história, com a política, de maneira muito diversa. Nós não somos apenas razão, mora em nós também emoção, espiritualidade, existencialidade.
Mora em nós uma série de outras dimensões e por conta dessa pluralidade, que é a vida humana, também a pluralidade dos saberes sobre a realidade. Nesse sentido, se é verdade, por um lado, que o saber científico é um saber louvável, necessário e um saber que nos faz estarmos onde nós estamos, nesse quadrante histórico da civilização humana, por outro lado, é importante a gente também levar em consideração que há muitos outros saberes com dignidade de saber da mesma forma. O contrário também é verdade. Toda vez que outros conhecimentos, vamos usar como exemplo o conhecimento religioso, por exemplo, a linguagem teológica, religiosa, filosófica, mítica, mitológica, sobre a realidade, toda vez que esse tipo de linguagem toma para si a pretensão, tem a pretensão de ser o dono, a dona da verdade, também ela vai além de si, ela se exacerba e ela não consegue se colocar como uma verdade razoável na sociedade. Por que isso acontece? Porque o importante, o mais fundamental, na verdade, é exatamente o diálogo, a capacidade da pluralidade, sem necessariamente haver confusão entre esses saberes. Bom, ditas essas questões preliminares sobre o saber humano e sobre a forma como nós nos relacionamos com a realidade, com os muitos saberes que produzimos ao longo da existência, entra em pauta, portanto, essa questão, a relação e também a falsa polarização que há entre criação, criacionismo de um lado e evolução, evolucionismo de outro lado. Bom, eu não sou professor de biologia, eu não conheço as teorias evolucionistas com a profundidade que os especialistas dessa área conhecem. Mas eu sei que as teorias evolucionistas são formas de abordar o fenômeno natural, humano, biológico, animal, vegetal, sobre o planeta Terra e os muitos caminhos pelos quais esse fenômeno tomou para que nós tivéssemos a exuberância e a vida da forma como nós a temos hoje. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que as teorias evolucionistas, elas são formas de compreensão e conhecimento sobre a natureza. E como toda ciência, ela parte do princípio da experiência, da testagem, da verificação, da comprovação dos laboratórios, das técnicas da biologia, da antropologia, da genética, da ciência comparada, ciência natural comparada e muitas outras áreas do saber. Nesse aspecto, é perfeitamente possível falar de evolucionismo, falar de evolucionismos, ou seja, teorias que partem do princípio que a vida na Terra passou por um processo de evolução e adaptação, e os autores, autoras que se sucedem ao longo das décadas, cada um dos quais com as suas contribuições, cada um dos quais com as suas formas específicas e perspectivas diferenciadas de enxergar essa realidade. Em outras palavras, em pleno ano de 2020, já chegando no final do primeiro quarto do século XXI, é impossível desconsiderar as teorias evolucionistas como respostas bastante razoáveis sobre o fenômeno humano, sobre o fenômeno natural sobre o planeta. A história do planeta Terra está indissociavelmente ligada à história da evolução da vida neste mesmo planeta. Ditas essas questões, é importante a gente entender que não existe uma teoria científica aceita pela comunidade científica internacional, nas universidades, nos laboratórios, nos centros de pesquisa, na literatura acadêmica, científica, de referência, na literatura técnica sobre o assunto. Não existe uma teoria científica que atenda pelo nome de criacionismo. Não.
O que há é, naturalmente, uma visão religiosa sobre a realidade que, ao se confundir com teoria científica e se pretender como ciência, se arvora para si o status de teoria científica. Não que ser teoria científica seja melhor, mas para esse grupo de pessoas que estudam esse tema, pretende-se ser melhor sendo uma teoria científica. Mas não há, portanto, criacionismo. O que há, na verdade, é uma confissão de fé, uma confissão religiosa que atende pelo nome de criação. E esse é um saber de uma outra natureza. Quem quiser conhecer como se deu o desenvolvimento e o surgimento na vida no planeta Terra, precisa estudar ciência, precisa estudar biologia, antropologia, história, precisa estudar como houve o desdobramento de todos esses processos ao longo dos milênios, milhões de anos, inclusive. E isso as teorias evolucionistas nos ajudam e nos atendem satisfatoriamente. Apesar de todas as dificuldades e de todas as inconclusividades que toda e qualquer ciência tem. Mas ali está o berço onde nós procuramos buscar essas respostas. Coisa diferente disso é o discurso religioso, que tem outro lugar, que tem a ver com o sentido da vida humana. A ciência busca respostas. A religião busca sentido, significado, relevância para a vida humana. E nesse sentido, os textos religiosos, e não são textos apenas bíblicos, textos de outras muitas tradições, textos orais oriundos das tradições africanas, indígenas aqui nas Américas, textos de tradições orientais muito antigas e de outras tantas religiões se referem a divindade como a criadora de tudo que há. Nesse sentido, estamos, portanto, diante de uma confissão de fé. Deus, com qualquer nome que esse Deus tenha, é o criador de tudo que existe. E, claro, há consequências a partir dessa afirmação original. Consequência, por exemplo, com a compreensão do ser humano como criatura de Deus. E aí é uma coisa bastante curiosa, porque determinadas religiões, como toda religião, como acontece com toda e qualquer religião, foram instrumentalizadas em determinado momento para legitimar, justificar a postura de autoridade de alguma determinada pessoa, alguma determinada família, alguma linhagem e coisa do gênero. Então, por exemplo, havia aqueles que diziam: Deus criou todos, mas criou alguns especialmente para governar sobre os demais. A beleza do relato bíblico, por exemplo, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, é que Deus criou o ser humano, indistintamente. Deus criou o ser humano, não é o ser humano que governa, não é o ser humano que é sacerdote, não é o ser humano que é profeta, não é o ser humano que é rei, não é o ser humano que tem dinheiro, não é o ser humano que tem uma ou duas ou três características específicas. É o ser humano. Ish, ve, isha. Macho e fêmea. Ou seja, um ser humano na sua complexidade, mas também na sua individualidade. É bastante curioso perceber nisso, porque há, nesse relato, de maneira não dita, uma resistência inicial. Ou seja, não há autoridade que se sustente diante da confissão de que todos somos igualmente criados e, portanto, criaturas de Deus. Somos iguais, portanto. Quando o texto afirma Deus como Criador, o texto, na verdade, supõe uma relativização absoluta de todo aquela que quer se colocar acima e melhor do que os demais. A confissão de fé num Deus Criador é, portanto, também uma confissão política, uma confissão ideológica, no sentido mais amplo e mais belo que essa palavra tem, porque é uma afirmação de resistência. Ao lado disso, afirmar que Deus é o Criador é afirmar também que há uma irmandade, uma solidariedade congênita nossa com todo o mundo criado, com as plantas, com os animais, com as águas, com as estrelas,
com o mais pequenino grão de areia e a maior das estrelas que há nos céus. O que significa dizer que há em nós uma dignidade muito grande, mas há também uma efemeridade absoluta. Participamos da grandiosidade do universo e daí nossa dignidade, mas daí também a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Mas ao lado da dignidade, da fragilidade, antes e acima de tudo uma responsabilidade pelo cuidado. Afinal, desenvolvemos uma inteligência tal, tecnologia tal, capazes, por exemplo, de destruir o meio ambiente. Aliás, essa semana que está terminando, as notícias que temos recebido aqui no Brasil sobre as queimadas, por exemplo, no Pantanal. O Pantanal é um dos biomas mais úmidos do planeta. Nós estamos conseguindo queimá-lo. Imaginem. Os percentuais da área devastada pelas queimadas são amedrontadores. Eles são desesperadores. Já passou da hora de nós nos reconhecermos como algozes e vilões de um planeta que não nos sustenta mais, diante da nossa agressividade perante ele. Nesse aspecto, a teologia da criação ela é também uma afirmação de fé nessa direção. Cabe a nós cuidar desse jardim. Cabe a nós, em algum sentido, garantir que a vida consiga se sustentar. E aí a palavra, a confissão, a afirmação de fé oriunda de uma teologia da criação, ela é política, ela é social, ela é teológica, ela é ambiental também. Ela tem um desafio ético colocado diante de nós. Há muitos outros desdobramentos que a gente podia tratar pensando nessa relação entre criação e evolução. Eu queria, no entanto, me encaminhar para a conclusão dessa meditação de hoje, chamando a atenção para um fato que não está especificamente relacionado à relação entre criação e evolução, mas que esbarra nela também e que a gente precisa pensar em outros aspectos desse momento histórico desafiador que nós estamos vivendo, que é uma espécie de banalização do saber e uma espécie de relativização dos saberes a duras penas conquistados pelo gênio humano, pelas civilizações, pelas culturas ao longo do tempo e que, em certo sentido, hoje, em nome de opiniões simplesmente superficiais, transitórias, são desconsideradas e são questionadas. Nós estamos vivendo um tempo, curiosamente, em que saberes científicos, acadêmicos, saberes e correntes e filosofias e propostas de reflexão e de compreensão da história, da biologia, da natureza, da educação, da política e de tantas outras áreas do conhecimento são desconsiderados sob o pretexto apenas da opinião, de concordar ou não concordar, achar que é isso ou achar que é aquilo, achar que é bom ou achar que é ruim. Isso é muito problemático. E mais problemático ainda ocorre quando, mais problemas ainda ocorrem quando esses saberes são imiscuídos com uma determinada visão religiosa que demoniza e que considera como má toda e qualquer forma de saber que não passe necessariamente pelo crivo da religião. Nesse sentido, a gente tem, por exemplo, determinados grupos que acreditam hoje que a Terra é plana, a despeito de todas as evidências científicas, empíricas, experienciais, inclusive, de o planeta ser uma esfera que vaga pelo universo em torno de uma estrela, o nosso Sol, que por sua vez vaga numa galáxia entre outras bilhões de galáxias que há no universo conhecido.
essa relação, né, absurda do saber do achismo em detrimento daquilo que a duras penas conquistamos com muita observação, com muita pesquisa, com muita dedicação de muitas pessoas, gerações e gerações ao longo da história, ela descortina para nós um momento muito desafiador. Que tipo de sociedade deixaremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Uma sociedade que assumirá o risco de retroceder, ou uma sociedade que assumirá o desafio de construir saberes novos, desafios novos e fazer desses saberes, desses desafios, o lugar melhor para a gente viver e para a gente habitar? Bom, essas meditações todas é só para a gente perceber que a polarização que há nos campos políticos, econômicos, ideológicos, ela tem transbordado e ela tem assumido outros muitos setores da vida. E aí a gente precisa sempre se perguntar, quando eu penso algo a respeito de um determinado assunto, eu penso simplesmente porque eu acho e eu tiro de uma cartola algo que eu acabei de inventar, ou o meu pensamento está fundamentado naquilo e naqueles esforços todos que houve ao longo do tempo? Ou o meu saber, pior, está fundado e fundamentado nos saberes e nos posicionamentos daqueles que de maneira irresponsável, eu diria, simplesmente questionam saberes que, repito, a duras penas construímos ao longo da nossa trajetória? Enfim, vale a pena a gente pensar nessas questões todas, porque ou nós assumimos de vez o desafio de fazer o enfrentamento desses saberes que, na verdade, são antissaberes, ou então nós teremos problemas sérios nas próximas gerações. É isso, pessoal. Um bom domingo para vocês, uma boa semana e até a próxima. Fiquem bem.